a gente vai falar muito da vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, num gramado absolutamente impraticável. Só foi praticável, né, porque, enfim, o jogo tem que ser realizado, eles esperaram a drenagem, esperaram a chuva passar, atrasaram o jogo em meia hora, e a coisa aconteceu. A coisa aconteceu porque o Thales Magno resolveu. E assim, já começamos dizendo o seguinte, o Santos perdeu, o Galo tá perdendo, esses estaduais, mas já começo dizendo o seguinte, Thales Magno é o melhor jogador do Corinthians em 2025. Pelo menos até aqui, né? A gente tem aí 5 rodadas e dá para dizer que o Thales Magno é o melhor jogador do Corinthians em 2025. É muito cedo para a gente analisar qualquer tipo de coisa, mas é bacana, porque é um jogador que chegou no meio do ano passado, com contrato só até metade desse ano. O Corinthians vai tentar estender aí o contrato de empréstimo, mas assim, um cara que tá mostrando, né? Tá mostrando o resultado, sempre que entra tá dando conta do recado. Foi assim no ano passado, daí ele perdeu um pouco de espaço com a dupla Memphis e Yuri, que deram muito certo. Esse ano, quando a coisa ainda está se acomodando, o Yuri não está conseguindo manter o mesmo nível, né, do ano passado, do segundo semestre especialmente, né, está perdendo alguns gols feitos e está um pouco abaixo, está se entregando, está doando, está chegando, mas não está conseguindo ter a mesma assertividade do que no ano passado, né, em que ele estava realmente iluminado, fazendo tudo que era tipo de gol. E o Memphis ainda não está numa condição ideal física, ainda, né, num ritmo interessante para a gente poder analisar. Então o Thales está voando. O Thales está voando, ele, seja no time reserva, seja no time titular em que ele entra depois. Aliás, o que evidencia o erro do Ramon Dias no clássico contra o São Paulo, do porquê ele escolheu o Romero antes do Thales. O Thales vem pedindo passagem, vem chamando a atenção, e aí quando você precisa mudar um jogo no segundo tempo, a tua primeira opção é o Romero. O Romero é outro, que não jogou ainda em 2025, perdeu pênalti importante, não consegue jogar, arremata sempre em cima da defesa, o posicionamento dele não está funcionando, então é muito cedo, claro, para análises definitivas, mas a gente precisa analisar o que a gente está vendo até agora. E tem jogadores que ainda não desembarcaram, que ainda não começaram. Feliz ano novo, rapaziada. Já começou, o bicho está pegando aí, né? Os estaduais estão a pleno vapor e tem gente que acordou. O Thales foi um cara que entendeu, a concorrência é grande, eu preciso jogar, eu preciso performar, eu preciso buscar o meu espaço, e ele tá fazendo isso. E se houver justiça nas escalações do Ramon daqui pra frente, ele vai ter que priorizar o Thales, se não para começar o jogo, porque eu entendo você começar com Memphis e Yuri, mas daqui a pouco na sua primeira opção tem que ser o Thales. Ou muda-se o esquema tático, já que você não tá tendo o Breno Bidon. Hoje, por exemplo, ele começou o jogo basicamente num 4-3-3. Né, o Martínez às vezes caía muito aberto pela direita, acho que o Martínez fez um bom jogo também, mas depois no segundo tempo ele já colocou 3 volantes, porque, enfim, o gramado... hoje é difícil a gente fazer análises mais táticas relacionadas ao time. O que a gente consegue fazer são análises técnicas relacionadas a jogadores que em algum momento, quando o gramado não estava tão difícil assim, os caras não conseguiram resolver. Por exemplo, se eu não posso cobrar do Yuri Alberto, que perdeu um gol na cara do goleiro, do Romero, que perdeu um gol na cara do goleiro porque o gramado estava ruim, o que eu vou dizer do Thales? O que eu vou dizer do Thales que pegou uma poça gigantesca quando ele domina a bola, na frente dele. E ele dá mais um tapa na bola, dribla a poça junto e faz um golaço. Então assim, ele encontrou uma solução. Se a gente não pode analisar jogadores que tiveram dificuldades por conta do gramado, e eu entendo que essa ressalva tenha que ser feita, o que eu vou dizer do cara que deu de ombros para isso? Que simplesmente dominou uma bola, driblou o zagueiro, a poça e chutou para fuzilar o goleiro. Então, assim, é aquela história, né? Quando o cara quer, quando ele tem talento, quando ele tem habilidade, ele consegue encontrar soluções. Então, faltou isso ao Corinthians em alguns momentos. É claro que, para o andamento do jogo, o Coronado, por exemplo, não conseguiu jogar. Não tinha como. O próprio Elvis, né, que é um jogador de distribuidor de bolas da Ponte Preta há vários anos, teve que fazer mais uma função de marcação do que qualquer outra coisa. E o Coronado estava tentando encontrar soluções, tá? Porque a bola que ele dá pro Yuri, que ele perde na frente do goleiro, é uma bola longa, porque não tinha como. Só que ele ainda contou com a sorte, né? Ele ainda contou, não digo com a sorte, mas ele contou que a bola fosse correr. Porque ele toca no ponto futuro para o Yuri atacar o espaço, e o Yuri gosta desse tipo de lançamento, desse tipo de bola longa, só que ele ainda deu sorte que a bola correu, e aí foi um erro técnico do Yuri, que chutou em cima do goleiro. Ele poderia tirar do goleiro, ele poderia dar mais um toque na bola, ele poderia tentar driblar, não sei, poderia dar uma cavada, mas ele chuta em cima do goleiro. O goleiro vai bem, é verdade, e aí como
todo jogo a gente fala, né? Os goleiros contra o Corinthians, o Igor Vinhas do Água Santa e o Rafael do São Paulo fez um milagre absurdo no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0, e agora o nosso glorioso, como é o nome do goleiro? Ai, que me fugiu aqui. O nome do goleiro da Ponte, é Diogo Silva. O Diogo Silva fez alguns milagres, né? O do Romero foi impressionante, mas aí, poxa, aí eu preciso cobrar do atacante também, né, gente? Pô, ele recebeu em condição legal na frente do goleiro, e aí um chute assim do tipo, eu vou ver o que acontece. Não, irmão, não, atacante não, né? Não, olha pro gol. Não adianta chutar em cima do goleiro no raio de ação em que, eu não tô tirando o mérito do goleiro aqui, mas o Romero facilitou, né? Ele chutou forte. Acho que essa foi o mérito do goleiro, né? Ele conseguiu fazer uma defesa numa pancada que o Romero dá, mas assim, no raio de ação da defesa do goleiro, porra, não tentou nenhuma uma coisinha diferente ali, aí fica difícil. Tem alguns destaques também, eu tô vendo aqui o Alan Christian tá elogiando o Félix Torres. Gostei muito, hein? O Félix Torres, acho até que ele deu uma crescida em massa muscular e num jogo em que é um jogo muito de rebatida, né, pro zagueiro, porque não dá para você dominar e sair jogando, não dá, ali é madeira, e o Félix Torres vai muito bem nisso, leitura de jogo, a bola vem, vral, antecipa, vral, toca para lateral, não recua pro goleiro, porque ela pode parar na poça. Então, nessa leitura do jogo, do espaço, de como o jogo tava, o Félix Torres foi bem. E o Tchoca também, não inventou. Não sabe? Quando a bola tinha que vir, mano, vai lá. Se dá para dar um passe curto aqui, ok. Se tem que estourar, vamos estourar, porque não dá para brincar. Então, nesse sentido, eu acho que a dupla de zaga do Corinthians foi bem. O Martínez, eu acho que o Martínez só assim se envolveu numa confusão desnecessária, tomou um cartão amarelo bobo, que acho até ali, se a gente for olhar friamente, precisava dar aquele cartão pro Martínez, mas aí no calor do jogo o cara tenta, né, administrar ali, porque ele também ficou provocando, né, o Arthur, aí o Arthur respondeu, enfim, mas eu acho que aquele cartão foi muito bobo, e o segundo indiscutível, e aí ele acabou expulso, mas acho que ele jogou bem, e ele deu um chute maravilhoso, e mais uma defesaça do Diogo Silva, uma bola difícil, rasante, quente, assim, no cantinho, ela quica, e o goleiro vai lá e busca, ele fez um golaço no Majestoso, e quase estava fazendo mais um gol, então o Martínez está se assanhando, assim, do tipo, não, eu consigo, e ele domina bonito, né, a bola sobra, ele tá livre, ele agasalha no peito e chuta no cantinho. Ele tá buscando uma titularidade, acho que hoje o Martínez até, o Ranieri terminou a temporada bem, mas o Ranieri não tá fazendo um jogo que o Martínez vem fazendo. O Martínez vem fazendo jogos melhores do que o Ranieri. Então, quando a gente pensa nessa primeira função do meio campo, com os volantes abertos, né, assim que o Ramon joga, mas eu acho que o Ramon também tá tentando mudar um pouco esse escopo aí, porque senão ele vai ficar refém de um esquema só, né, ok, você tem Bidon e Carrilho, mas hoje você não tinha o Carrilho, o que você faz? O Charles não é o mesmo jogador, o Rian, ok, pode substituir o Bidon, mas também não tem a mesma qualidade técnica de aproximação, distribuição de jogo que tem o Bidon. Então hoje ele já abriu mais, né? Ele já colocou Thales, Romero e Yuri. O Yuri mais de 9, né? E a gente brigou tanto ano passado dizendo, cara, o Yuri de 9, ok, ele faz gols e tal, mas não deixa ele mais de lado e tal. E aí quando você coloca o Yuri de 9, hoje ele tava brigando com o zagueiro, tomou uma trombada, uma não, né? Tomou algumas trombadas, né? Quando ele tava tentando fazer pivô, os caras madeirando o Yuri, aí fica difícil. Porque não é esse o jogo do Yuri. Tanto que aquele gol que ele perde é uma bola no espaço, no corredor, um lançamento a longo, de bola longa do Igor Coronado. Então, assim, algumas questõezinhas que o Ramon tá demorando para enxergar, mas talvez também, e aí eu vou debater com vocês aqui, vou abrir para o chat, talvez também por esse revezamento, né, tem uma falta pro Grêmio aqui, o cara, tem uma barreira, né, aí o cara fecha o olho e parece que mira na barreira e chuta na barreira, uma falta assim na risca da grande área. Então o Ramon, acho que, ok, né, ele não tá conseguindo botar um time titular ideal a não ser o Majestoso, e aí no primeiro jogo que você tem um time titular, que é justamente num clássico, o time joga da maneira como jogou, com erros individuais bizarros, aí fica difícil, porque esse começo de temporada ainda tá, os resultados estão bons, tá? Estão bons, e o finalzinho do jogo hoje assustou um pouquinho também, porque aí o Corinthians já não tinha mais perna, o gramado terrível,
A Ponte em cima, buscando o empate, e aí o Hugo foi super importante. O Hugo foi por isso que é importante dar sequência também. O Hugo ficou de fora dos 3 primeiros jogos, aí chega no Majestoso, já num clássico, na estreia. Hoje ele jogou e foi importante no finalzinho, teve bola na trave, teve o Hugo salvando, e aí o Hugo que eu tô falando é o Hugo Souza, né? Porque o lateral esquerdo. Mamãe. Tem alguns jogadores que a gente já entendeu, né? A gente já entendeu. Ok, é um elenco que foi montado desde o início do ano passado, algumas figuras saíram, alguns jogadores da base estão sendo vendidos e tal. Você está tentando montar um elenco para a temporada. Tem algumas carências estabelecidas aí, mas tem alguns jogadores que a gente já entendeu. A gente já entendeu para onde eles vão, o que eles querem, o que o Corinthians consegue, e aí o lateral Hugo. Eu não quero ser definitivo com o Romero, mas assim, o Romero não começou bem o ano, isso é um fato, como outros tantos, né? Então, assim, o Romero já deu alegrias pro Corinthians, é um cara de grupo, é um cara de liderança interna, é um cara que funciona em alguns momentos, então vamos dar tempo ao tempo aí. Eu teria mais paciência. E vamos esperar, né, gente? Vamos esperar para que haja uma evolução dentro de alguns dias, né? Porque semana que vem tem derby. Augusto Melo sobre a liberação do Fagner. Augusto Melo explicou as liberações de Fagner e Pedro Henrique, ressaltando a necessidade de aliviar a folha salarial. Quando renovamos com o Fagner, tentamos um contrato de 1 ano, mas ele não aceitou. Acabamos renovando por 2. Com a ascensão de Mateuzinho e Maná, a comissão técnica decidiu que ele não seria utilizado neste momento, e ele também preferiu sair. Se ele atingir 50% dos jogos no Cruzeiro, eles pagarão 60% do salário e nós 40%. Entre ele e Pedro Henrique, abrimos mais de R$1 milhão na folha. Ou eu mantenho esse custo com atletas sem espaço ou penso na instituição, afirmou o presidente. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.